Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. É sempre uma honra para mim estar aqui. E uma grande graça que eu agradeço a Deus. Primeiramente, o pastor Diego pelo convite. Que Deus possa abençoar ricamente essa igreja. Que Deus possa estar levantando trabalhadores, instrumentos na mão dele. No poder do Espírito. Capacitando a cada um para fazer a vontade dele. Irmãos, antes de eu começar a ler a palavra, tem algum irmão ou uma irmã aqui que conhece, que entende de ferramenta? Quem conhece ferramenta aqui? Conhece, minha irmã? A irmã pode vir aqui um pouquinho? Por favor. Irmã, vou mostrar uma ferramenta para a senhora fala para a igreja o que é, tá bom? A senhora conhece, né? Sim, uma chave de fenda. Tem certeza? Com certeza. Quer pedir ajuda para os universitários? Não, é chave de fenda. É uma chave de fenda? É uma chave de fenda. Então segura um pouquinho. Tem outra. Outra ferramenta. O que é isso aqui, irmã? Outra chave de fenda. Tem certeza? Com certeza. Mas uma é diferente da outra? Não, é uma pequena para parafusos pequenos, esse aqui é para parafusos grandes. Ah, é? É. Então, pera um pouquinho. Isso aqui, irmã. Ah, Que é isso aí? Uma chave de fenda, com certeza. Tem certeza? Com certeza. Outra chave de fenda? Outra chave de fenda. E que chave? Eu não sei nem para que usar isso. Eu tenho essa chave e nunca usei. Eu vou levar para minha casa, porque eu tenho bastante pessoas que gostam dessas coisas aqui. E isso aqui, irmã? Isso aqui é uma chavinha de fenda também. Tem certeza? É uma Sim, chavinha de fenda? Sim, sim. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe pela ajuda. Amém. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe pela sua ajuda. Amém. Irmãos, eu não vim aqui para falar de ferramenta nem de chave de fenda, não. Vim para falar do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A gente está aqui com algumas chaves de fenda. E apesar de serem de tamanhos diferentes, todas elas são chave de fenda. Todas elas são chave de fenda. Só que é interessante que o parafuso que essa chave aqui vai apertar ou soltar, essa outra chave aqui não consegue. Não é verdade? O parafuso com aquela chave menor aperta ou solta, essa grandona aqui não consegue. Apesar dela ter todo esse tamanho, essa robustez, né? Serve até para arrombar uma porta, mas ela não solta um parafuso que aquela outra solta. E essa outra chave aqui, ela é bem pequenininha, bem pequena. Meu pai tinha algumas até menores. Lembra, meu pai era relojoeiro, né? E meu pai tinha uma oficina aqui na Itaberaba, trabalhou bastante tempo aqui, descendo um pouquinho. E ele tinha chaves até menores que esta, porque para os relógios, essa chave faz, e as outras não faz. Cada uma delas tem a sua aplicação, cada uma delas tem uma finalidade, mas todas elas são chaves de fenda. Eu quero ler com vocês, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia! Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços,
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Como eu falei, eu não vim aqui falar de ferramenta, mas vim falar do Espírito Santo e dos dons que o Espírito Santo concede. Só que eu não quero entrar aqui nesses dons, nós temos uma lista de dons aqui. E eu não quero entrar neles, em cada um deles. Mas o que a palavra do Senhor está falando para a gente aqui, irmãos, é que os dons são diversos. São diversos. Mas todos esses dons são dados por quem? Pelo Espírito do Senhor. Diversos dons, mas todos eles dados pelo Espírito do Senhor. O texto que nós lemos aqui, o versículo 4, diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito, que dá a um o dom de língua, a outro o dom de interpretação, a outro a profecia, a outro o dom de curar. É o mesmo Espírito, o mesmo Espírito. Aí vai dizer para a gente assim: os dons são diversos, há diversidade nos serviços. Os serviços também são diversos. Os ministérios, o trabalho na casa do Senhor, há muitas frentes. Há diversidade. É como a chave de fenda, né? O trabalho que você faz com uma, você não consegue fazer com a outra. O trabalho que faz com aquela pequenininha, para consertar relógio, nenhuma das outras você vai conseguir fazer. Meu pai, quando o relojoeiro, ele queria até me ensinar, e eu cheguei até a consertar uns despertador, aqueles grandes, né? Mas os pequenininhos nem me atrevi. O seu tio também consertava, né? O pastor César. Eu nem me atrevia. A coisa era complicada. E se você bobear, você estragava o relógio. Então eu não mexia. Mas o serviço que você faz com aquela chavezinha pequena lá no relógio, você não consegue fazer com nenhuma daquelas outras. E eu acho que lá num caminhão, de repente, você vai precisar daquela chave grandona, e você não vai conseguir fazer com outra. Há diversidade nos serviços, há diversidade, mas quem opera em todos esses serviços é o mesmo Senhor. É o que está falando o texto bíblico para a gente. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O mesmo Deus que opera tudo em todos. E aí o versículo 7 que nós lemos dizia assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Esta é a nova Almeida atualizada. A cada um visando um fim proveitoso. Se você tem a NVI, vai dizer assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Visando o bem comum. A cada um, visando o bem comum. Se você tem a Almeida Revista e Corrigida, que é aquela Bíblia mais tradicional, vai dizer assim: a cada um para o que for útil. E aí eu vejo, pastor Diego, que o Espírito Santo, ele não age de uma forma aleatória, displicente, não é uma coisa assim que, vamos ver o que acontece. Não, tem um fim, tem um objetivo, tem uma necessidade, há um serviço a ser feito, há algo a ser realizado. E é aí que o Espírito Santo vai conceder dons, e ele vai usar a vida de cada um. Cada um, vamos repetir, cada um. Amém? E quando nós lemos aí cada um, está dizendo eu e você, cada um. Não está falando que é do pastor, dos obreiros, daquela irmã do grupo lá de oração. Não, é a cada um, a cada cristão, a cada um. Há um dom, a cada um
é concedido algo visando um fim proveitoso, visando uma utilidade. O Senhor chamou você, meu irmão, para você ser útil na casa dele. Você foi chamado pelo Senhor para ser importante na obra dele, na casa dele, no trabalho que o Senhor quer realizar hoje, nesse tempo, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, na igreja, dentro da sua casa, junto da sua família. A cada um, a mim e a você, cada um. O último versículo que lemos dizia assim: um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como Ele quer. Amém? Às vezes a gente quer se comparar com outras pessoas, e às vezes a gente olha para si próprio, né? E fica dizendo: puxa vida, mas eu não tenho aqueles dons, eu não sei pregar daquele jeito, eu não sei falar daquele jeito, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei cantar bem, e por aí vai. Mas a cada um foi dado um dom, visando um fim específico, visando uma necessidade, a cada um. O Espírito Santo não deixou você de lado não, meu irmão. Você não foi posto de escanteio, não. Você é útil e você é importante para a obra e para o trabalho do Senhor. Há um hino que diz assim: não há inúteis, vocês conhecem? Na casa do Pai, pois somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terás poder. Não há inúteis na casa do Pai, pois somos todos especiais. Somos todos especiais, não há inúteis, não há inúteis. Eu, você, cada um de nós somos importantes, e cada dom, para cada um, o Senhor chamou e deu algo visando um fim útil, visando o bem comum. O Senhor distribuiu dons a cada um, e Ele fez isso de acordo com a vontade dEle, como Ele quer. Aquilo que eu recebi do Senhor foi porque Ele quis, não foi porque eu quis. Não foi porque eu quis. Não é o querer do homem que vai mudar o propósito de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente tem a história do Saul. Saul foi chamado por Deus para ser rei. Só que ele também queria ser meio que sacerdote, né? E aí, ele fez bobagem. Ele acabou com o reinado dele. Ele foi chamado por uma coisa importante e útil. Às vezes eu vejo pessoas falando: quem escolheu Saul foi os homens. Não foi não, foi Deus. Deus falou para o Saul: amanhã vai vir um grandão aí, eu acho que do tamanho do Diego, ou maior, não sei. Vai vir um grandão aí, e você vai ungir ele para ser o rei de Israel. Deus falou para o profeta Samuel. Deus revelou, Deus mostrou aquilo. No dia de ungir o Saul, ele estava escondido, né? E procuraram ele onde ele está. E Deus falou: ele está escondido em tal lugar. Deus chamou o Saul para um fim específico e para um fim útil. Só que ele quis ir além. A gente não pode nunca querer ser, irmãos, ir além daquilo que nós fomos chamados. Se eu pegar essa chavinha pequenininha aqui e tentar tirar um parafuso de uma porta, eu vou arrebentar essa chavinha. Vai estragar ela e não vai sair o parafuso. Porque ela não foi feita para essa finalidade. Eu e você somos úteis na obra de Deus e importante. Lá no capítulo 12 de Romanos, a gente vai ter um outro texto onde Paulo também vai falar dos dons do Espírito Santo. E ele vai dizer assim no versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. A gente não pode nem querer ficar achando que não valemos nada, e nem achar que, olha, como eu sou o mais importante, né? Como eu sou o mais importante da igreja. Se não fosse eu, como seria a igreja do Senhor? Não, de jeito nenhum. Que eu não pense, que nenhum de nós fiquemos pensando de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensemos com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É preciso uma moderação. Eu não sou o último biscoito do pacote. Não. Mas eu não sou alguma coisa descartável e desprezível. Eu sou importante para Deus. Você é importante para Deus. Você é importante para a obra do Senhor.
o pastor Albino, lembra dele, né? O pastor Albino costumava dizer o seguinte, né? Nós não somos melhor do que ninguém, mas também não somos pior do que ninguém. E é isso, irmãos, é isso. Não pensar de si mesmo além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí no capítulo 12, versículo 4 de Romanos, ainda vai dizer assim: porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Não tem. Seu corpo, cada membro tem uma função e ela é necessária. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Apesar de muitos, somos um só corpo, membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aleluia. Paulo diz que os dons são diferentes, e eles não são dados porque eu quis esse dom, mas ele diz que é segundo a graça. Graça é o amor de Deus, é um presente que Deus dá. O dom que Deus deu para você é um presente. Ele foi dado por causa da graça, do amor. A graça foi que trouxe Jesus para morrer por nós na cruz. E quando Jesus vai subir aos céus, antes de subir aos céus, ele vai dizer o seguinte para os discípulos: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o céu, mas eu não deixo vocês sozinhos, porque eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, ele vai estar com vocês. E lá em João 16:8 ele vai dizer: quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. O maior pecado que o homem comete é não crer em Jesus. É não crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Quando o homem coloca outras coisas como meio de salvação, é o maior pecado que ele comete. Tem gente que acha que vai ser salvo porque, eu estou dizimando, estou ofertando, sei lá o quê. Tem gente que acha que vai ser salvo porque é o pastor, é o obreiro, é o pregador. Não é quanto nós pregamos, não é quanto nós sabemos, não é quanto lemos da Bíblia. Eu acho interessante que teve um homem que, não sei se ele alguma vez leu a Bíblia, ele nunca foi na igreja, ele não ceiou, ele nunca acho que ofertou, dizimou, e ele foi salvo. Você já leu a história desse homem lá na Bíblia? Ele está morrendo. O que ele fazia antes? Era ladrão. Ele usava uma chavona dessa aí para abrir as portas, arrombar as portas. O cara não fazia nada que prestava não, irmãos. Era ladrão. E quando um outro começa a falar para Jesus: salva-te e tira nós também da cruz, ele fala: você não teme Deus nem nesse último momento. Nós estamos aqui porque merecemos. Os nossos atos nos trouxeram até aqui. E ele vai falar para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. E aí a gente vai falar: não, Senhor, mas não é justo, porque o cara não dizimou, ele não batizou nas águas, ele não foi tomar santa ceia, ele não fez a campanha. Não, mas Jesus salvou, porque naquele momento extremo ele falou para Jesus: lembra-te de mim. E o Senhor vai dizer para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo. Aquele homem foi salvo. E eu vejo a história de um outro homem que fez milagres, que anunciou Jesus, que o pão multiplicou na mão dele, e ele se perdeu, que é o Judas, não é? Quando Jesus enviou os discípulos 2 a 2, vão por lá e expulsem os demônios, curem os enfermos, não foi o que Jesus falou? Anunciem nas cidades aí que o reino de Deus está chegando. Judas foi também. Lá no dia da multiplicação dos pães, os pães se multiplicaram na mão dos discípulos, porque Jesus pegou o pão, levantou e deu graças, partiu, deu na mão deles, e é na mão deles que eles vão partindo, e as pessoas vão comendo, e os cestos vão enchendo, é na mão deles, na mão do Judas. O pão foi se multiplicando, encheu um cesto, encheu outro, na mão do Judas. E esse homem se perdeu, porque ele trocou Jesus pelas 30 moedas. Irmãos, é a graça que nos concede algo. E nós não podemos tratar esse algo que Deus nos dá como uma coisa insignificante. Não, é importante. O dom que Deus te deu, ele é importante e ele é necessário. Aleluia. O Espírito Santo não trabalha de forma aleatória. O dom que você tem é importante e ele é necessário. O Espírito Santo, ele vem em primeiro lugar. É o primeiro dom que nós recebemos, a fé, para nós crermos que o Senhor Jesus é o Salvador. É o Espírito Santo que faz isso em nós, irmãos.
É o Espírito Santo. Ele veio sobre nós e tirou a venda. A Bíblia diz que o Deus deste século, Paulo escreve lá em 2ª carta aos Coríntios, ele cegou o entendimento dos incrédulos, mas o Espírito Santo tirou essa venda dos nossos olhos, pastor Paulo, e nós conseguimos ver Jesus, o Senhor, o Salvador, aleluia! Isso já é um dom, irmãos, isso já é um presente que Deus nos dá. Um dia o Senhor Jesus vai cobrar o dom que Ele nos deu. O que você fez com o dom? O que você fez com aquela chave de fenda? Ah, Senhor, eu deixei ela lá numa caixa de ferramenta parada. Não, precisamos usar os dons que o Senhor tem nos dado. Precisamos usar para a glória e o louvor dEle. Jesus ainda diz assim em São João 16, o versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Aleluia. A adoração é aperfeiçoada quando nós fazemos no poder do Espírito, porque é o Espírito que glorifica o Senhor. A oração é aperfeiçoada no poder do Espírito. Paulo vai dizer assim: nós não sabemos como orar, mas o Espírito com gemidos inexprimíveis leva a nossa oração até a presença e o altar do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor nessa confiança. Nós temos diferentes dons, mas eles são dados pela graça, pelo amor do Senhor. Há um outro capítulo, Efésios 4, que Paulo vai falar também de dons ali. E ele começa dizendo assim no versículo 4 do capítulo 4. Há somente um corpo. Paulo está falando do quê? A igreja. Há somente um corpo. Apesar das muitas placas que existem por aí, irmãos, há somente um corpo. Quando Jesus vier, Ele não vai buscar a placa A, a placa B, o anjo vai lá buscar dos irmãos daquela placa, daquela denominação. Não, vai buscar um corpo. Um corpo. Somos muitos, mas somos um só corpo. Um só corpo. Há somente um corpo e um só Espírito. Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Espírito. Um só Espírito. Aleluia. Versículo 5, Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Paulo fala da Trindade nesse capítulo 4 de Efésios, porque ele diz: há um só Espírito, o Espírito Santo, atuando na igreja. E seja a igreja aqui, seja o Marquinho lá em Itapetininga, seja a igreja lá em Botucatu, seja a igreja lá no Japão, irmãos, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Há algumas religiões por aí que o Espírito que manifesta num lugar não manifesta no outro. Pode ser do outro lado da rua, pode estar um de frente para o outro, mas o Espírito que manifesta no lado de cada rua não manifesta do lado de lá. Pode ser da mesma falange, mas um está num lugar e o outro está em outro. Mas o Espírito Santo não. É um só e o mesmo Espírito que atua aqui, que atua lá no interior, que atua lá na África, que atua lá no Japão. Um Espírito, levando-nos a adorar um só Senhor, Jesus, a reconhecê-lo como nosso Salvador, por meio da fé. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus, Pai de todos. O Pai nosso, como Jesus nos ensinou a orar. Não é o meu Pai, é o nosso Pai. É o Pai nosso. Aleluia. Ele age sobre todos. Ele está em todos. E Ele é sobre todos. Esse Deus, esse Senhor e esse Espírito concedeu dons. Paulo vai dizer em Efésios 4:11. Ele concedeu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Para que essa diversidade? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Se você tem um dom, esse dom não é para que você se glorie, mas para que você seja um instrumento do Senhor para aperfeiçoar outros. Aperfeiçoar os santos, a igreja. Para que a igreja precisa ser aperfeiçoada? Para o desempenho do seu serviço.
Você precisa estar na igreja, você precisa congregar, você precisa se reunir com irmãos, porque o dom que o irmão tem vai aperfeiçoar você de alguma forma, para que você faça melhor o seu serviço. Para quê? Para que a igreja seja edificada, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos. A unidade da fé, a gente precisa chegar juntos, irmãos. Todos nós. E eu vejo quando a Bíblia fala de dons, ela fala de todos e ela fala de cada um. Mas esse cada um não é individualizando as pessoas, mas mostrando que todos são importantes e todos receberam. Lá em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja que ali estava reunida, o texto diz que as línguas de fogo pousaram sobre todos. Não foi sobre alguns, não foi sobre os apóstolos que andaram com Jesus, não, todos que estavam ali. E aí o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo, todos. E quando perguntaram para Pedro, ô Pedro, e nós? Os judeus perguntam para ele, ele fala assim: arrependam-se, creiam em Senhor Jesus Cristo, e vocês receberão o dom do Espírito, porque a promessa é para nós, é para os nossos filhos, para aqueles que estão longe, e tantos quanto Deus vier a chamar. A promessa do Senhor não mudou. E Deus quer usar você. Deus quer que você seja um instrumento. Deus quer que você seja um instrumento na mão dEle. Lá no capítulo 4 de Efésios ainda, o versículo 15 e 16 vai dizer assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Bem ajustado. Todo o corpo precisa estar bem ajustado. Todo o corpo bem ajustado. Às vezes a gente não está muito bem ajustado, o tempo vai passando, pastor Diego. Aí começa uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? Mas o corpo precisa estar bem ajustado. O corpo do Senhor. Mesmo que, como Paulo disse, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior precisa ser renovado a cada dia na presença do Senhor. O exterior está se corrompendo. Está se corrompendo, não tem jeito. Mas o interior precisa ser renovado a cada dia pelo Espírito do Senhor. Precisamos colocar a nossa vida na mão do Senhor. As chaves, cada uma tem a sua finalidade, né? Mas uma chave sem a mão de um especialista não resolve nada. Nada. Eu disse que meu pai consertava relógios. Ele usava uma chavinha de fenda dessas pequenininhas. Só que não adiantava deixar a chave lá. Precisava da mão dele. O dom que você tem, meu irmão, ele é maravilhoso. Mas você precisa estar na mão do Espírito Santo. A sua vida precisa estar na mão do Espírito Santo. Você precisa estar à disposição do Espírito Santo para que Ele te use. E Ele faça com você aquilo que Ele quer. Por mais que você ache que o seu dom é pequeno. Não, ele é importante. Ele é importante, ele é necessário. Porque ele foi dado pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E esse mesmo Espírito quer, através das nossas vidas, aperfeiçoar outras vidas, resgatar outra vida, transformar outras vidas. Esse Espírito quer, através de mim, através de você, abalar a nossa nação, a nossa cidade. Nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito nesse tempo. Uma igreja cheia do Espírito. Porque às vezes a gente fica pensando, se eleger fulano, se eleger o outro, vai criar uma lei. Não, irmãos, a lei está aqui, ó. Essa é a lei que nós, igrejas, precisamos nos apegar. A lei do Senhor. Ou como a Paulo diz, né? A lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. É nessa que a gente precisa se pegar. É essa que a gente precisa colocar no nosso coração. É essa que a gente precisa anunciar. Porque existem leis, mas as pessoas violam a lei. O cara vê lá o radar, né? Ele diminui. O radar está lá 40 por hora. Ele diminui, passa o radar. Ele passou, Eu vou falar uma coisa para você. Tem uns radar novo aí, que você passou o radar e você acelerou, o radar vai te pegar. Que ele pega que você está vindo e pega quando você passou. Tem uns radar novo aí nas estradas e pelas ruas aqui também. Ele te pega, se você depois que passar o radar acelerar. E a gente faz isso. Mas não tem uma lei que diz que é 40? E a gente obedece? Nem sempre, né, irmãos? Nem sempre.
a gente precisa ter a lei do Espírito de vida dentro do nosso coração. Ser instrumentos do Senhor, ser usados pelo Senhor. A igreja precisa se encher do Espírito nessa época, para que ela possa ter uma ferramenta de Deus para transformar esse mundo. O mundo está sendo destruído, mas Deus quer usar você para mudar as coisas, para consertar as coisas. O Senhor falou por meio do profeta Jeremias, né? Que ele iria colocá-lo para derrubar, mas também para edificar. A igreja tem que edificar as coisas que o diabo andou destruindo por aí, irmãos. E você vai fazer isso com os seus dons. Ah, mas eu não sei pregar. Você tem um dom, talvez o seu dom seja dobrar o joelho e orar. E ora, quando você fizer isso, meu irmão, o inferno vai tremer. O inferno vai tremer. Você é a igreja, você faz parte da igreja, um mesmo corpo, a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando você dobrar o seu joelho, o inferno vai tremer, o diabo vai se assustar. Ele vai investir, mas ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Se coloque nas mãos do Senhor. Para a gente terminar, lá em Apocalipse 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito é o Espírito Santo. A noiva quem é? A igreja. A noiva é a igreja. Ela faz o convite, vem. Venha se encher do Espírito do Senhor. Vem colocar a sua vida na disposição do Senhor. Vem colocar a sua vida para ser uma ferramenta do Espírito Santo para transformar esse mundo. Nós precisamos disso com urgência. Amém? Posso orar com a igreja? Vamos orar? Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Senhor, eu creio que neste lugar, há homens e mulheres, jovens, talvez crianças, alguns acompanhando de forma remota, Pai, que foram chamados pelo Senhor, que são instrumentos do Senhor, são ferramentas na Tua mão, Senhor. Talvez eles ainda não saibam disso, mas eu peço que nessa noite o Espírito do Senhor traga a revelação aos seus corações, de qual é a necessidade para a qual o Senhor vai usá-los. Que nesta noite o Espírito do Senhor revele para o meu irmão, para a minha irmã, para cada um, Senhor, qual é a necessidade em que o Senhor vai colocar a vida dele em ação, nesse tempo, nesse momento, talvez junto da sua família, lá na sua casa, talvez lá no lugar onde ele trabalha, na escola onde estuda, enfim, Senhor, a diversidade de trabalhos, a diversidade de funções, mas é o Espírito do Senhor que vai usar cada um. Ô Espírito, que cada um possa ouvir o teu chamado, e venha ao Senhor nessa noite, e coloque a sua vida, e se disponha a ser um instrumento do Senhor, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a tua igreja, Pai, edifica a tua igreja, e usa a vida dos teus filhos, como ferramentas de bênção na tua mão. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Obrigado, pastor Diego. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe.